Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal, meus amados irmãos. Não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas agora já é madrugada. Eu cheguei pouco tempo do monte. A gente está ali todas as quintas-feiras em propósito de oração, clamando em favor das vidas, pedidos de oração por todos vocês que têm nos acompanhado aqui no canal. E minha vontade é de eu me deitar. Só que está queimando em meu coração algo para poder estar compartilhando com os irmãos de suma importância sobre a nossa eternidade, irmãos. Eu quero estar lendo aqui uma passagem bíblica e também vou estar relatando uma visão que eu tive, uma experiência muito forte anos atrás, para que você possa entender que as coisas espirituais, as coisas de Deus, são mais sérias do que você possa imaginar. Por mais que você pense, sim, as coisas de Deus não é brincadeira. Pois é, pode duplicar isso aí, e é muito mais do que a gente possa imaginar. O mundo espiritual não é brincadeira, irmãos. Batalha espiritual nesse exato momento está acontecendo, de anjos e demônios lutando, demônios querendo entregar almas, vidas, e os anjos lutando, porque o Senhor está livrando, guardando, e tem anjos lutando por almas, por vidas. E a igreja, nós servos de Deus, estamos aqui, orando pelas vidas, orando e procurando fazer a nossa parte como servos de Deus. Eu vou ler essa passagem bíblica, irmãos, que eu gosto muito dessa passagem bíblica, que se encontra no Evangelho escrito por Lucas, no seu capítulo 16, e apenas dois versículos, versículo 23 e versículo 24. E no Ardes ergueu os olhos, e estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que more na água a ponta do seu dedo e refresca a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Porque estou atormentado nesta chama. Meus amados irmãos, o céu é real. E aqueles que andam em obediência à palavra do Senhor, se esforçando dia após dia em viver e aplicar esta palavra em sua vida. O Senhor não vai vir buscar pessoas perfeitas, não. Ele vai vir buscar pessoas sinceras e pessoas que reconhecem o sacrifício de Jesus pela vida dele. Aquele que busca o perdão do Senhor todos os dias e reconhece que não é nada sem Deus. A Bíblia nos faz menção que este homem, se os irmãos contextualizar, os irmãos vão saber, né, do homem rico e Lázaro. Vai ser muito curto, que eu quero compartilhar com os irmãos a visão que eu tive um tempo atrás. Observe que este homem, as palavras dele, ergueu os olhos e está no Hades, está no inferno. Aí você observa que ele pede a Abraão: Pai Abraão, permita a Lázaro que more a ponta do seu dedo. Essa reflexão que Jesus faz aqui é para poder mostrar que o inferno é um lugar que tem tanta ausência de água que não tem sequer um dedo molhado. Ou seja, lá é isento de água, não tem nada de água.
não tem nada de água. Se você permear nas escrituras sagradas a respeito do inferno, você vai ver que aonde o verme nunca morre, aonde o bicho nunca morre, aonde há ranger de dentes, por causa da dor e do sofrimento. Jesus falou muito sobre este lugar. E o Senhor, pela sua misericórdia, como fez comigo, também fez com muitas pessoas no decorrer desses anos, e aí permitiu um arrebatamento para poder ver, conhecer e depois voltar e testemunhar. Muitos, talvez, alguns, como eu já vi em alguns casos, em cima do leito de uma cama do hospital, vêm a morrer e o Senhor traz a vida de volta, mas antes, louve a Deus querer mostrar para aquela pessoa o mundo espiritual. Como no meu caso também, a qual fui dado morto pelos médicos, e prove ao Senhor me trazer de volta, e prove ao Senhor também me revelar e me mostrar muitas coisas do mundo espiritual. É para todos que Deus faz isso? Não. É para quem Ele quer. Nós se torna melhor do que alguém? Também não. Se tornamos mais dependentes de Deus e uma responsabilidade muito grande de estar levando à frente tudo aquilo que o Senhor nos mostrar, e nos mostrou e nos mostrar. Isso a gente tem que levar piamente, sabendo que tem um propósito, um motivo da gente estarmos aqui, pregando e testemunhando. Por isso que constantemente aqui no canal eu trago experiências e também trago, relembrando novamente os irmãos, que o céu é real e que o inferno também é. E que o Senhor jamais quer que a sua alma passe a eternidade no inferno. Jamais o Senhor quer isso. Há uns anos atrás, irmãos, quando eu me converti, eu fiquei muito, posso-se dizer, preocupado, aflito. E quando foi um dia, depois de um tempo de oração, e eu me deitei e o Senhor me deu uma visão. Eu fui arrebatado em sentidos. Como que eu falo arrebatado em sentidos? É quando você deita e você não cochila. Não. Você não cochila, você não dorme. E vem aquela visão e a sua alma, ela sai, se desliga do seu corpo. E assim o Senhor fez comigo. Minha alma desceu num abismo. E eu vi uma pessoa da minha família, irmãos. Eu vou mencionar aqui o nome, porque quando Deus ele mostra algo para a gente, o Senhor nos dá estrutura para poder ver isso e nos faz entender tudo isso. A minha irmã, a Beatriz, ela morreu, irmãos, de uma forma muito dolorosa, mas eu ainda nas práticas mundanas, vou voltar um pouco para vocês poderem entender, eu ainda nas minhas práticas mundanas, quando foi em um dia, essa minha irmã ela foi presa, tinha pegado 20 anos de cadeia, latrocínio, e ela fez um voto com Deus na prisão, já falei isso aqui, mas volto a repetir novamente para que você possa entender. Se Deus tirasse ela lá de dentro, que ela ia servir a Deus. Dentro de 4 anos, Deus assim tira ela lá de dentro. Para quem ia pegar 20, ficou 4. Ela saiu 4 anos de lá. Ninguém botou advogado. E quem surgiu lá para poder tomar de conta os papéis dela, nós sabemos que foi algo de Deus. Foi algo de Deus. Ela saiu com 4 anos, mas ela não quis saber de Deus. Ela disse que era nova e queria aproveitar a vida dela. E nesse tempo, eu também no meio das boates, das bagunças mundanas, eu estava com ela e eu vi Deus usar a minha irmã, que hoje é diaconisa, Luzinete, para poder falar com ela. E Deus falou em profecia por intermédio da vida da minha irmã.
Luzinete. E ela chorou, a Beatriz chorou, só que Deus falou com ela: volte hoje, minha filha, porque a minha ira está se acendendo contra ti. Eu permiti o inimigo da sua alma ceifar a tua alma se você não se arrepender e se voltar para mim. Estou eu lhe dando a última oportunidade. Porém, a minha irmã Beatriz não quis. Ela chorou, mas não adianta chorar. Que às vezes é tão profundo que Deus fala na nossa alma, no nosso espírito, que a pessoa chora, vê que é Deus que está falando, irmão, mas a cegueira espiritual é muito grande e a dureza de coração também é muito grande. Ela então não chorou e tudo, mas não se arrependeu e não quis voltar para Jesus. Minha irmã, a diaconisa Luzinete, falou assim: eu fiz a minha parte e entregar o recado de Deus, mas você não quer, o coração está duro, que as práticas carnais e mundanas. Ali eu fiquei com ela naquele dia, a gente ficou ali bebendo. Quando foi à noite, nós subimos para a boate, e eu sei que quando foi 11h45, mais ou menos para meia-noite, eu vi ela na frente da boate. Entrei para dentro, ela estava, como diz a linguagem, doidona, de bebida, de droga. Eu entrei para dentro da boate e passou um pouco, parece que foi minutos. Um colega meu veio e falou bem assim: a tua irmã, a Beatriz, está morta, lá de trás do posto. Quando eu fui lá, eu vi a minha irmã, diaconisa Luzinete, chorando, a minha irmã, que hoje também é diaconisa Cida, chorando. Olhei de perto, vi uma pedra mais ou menos desse tamanho, melada de sangue, como que tacou na nuca dela, toda marcada, como que relutou, e na mão dela tinha uma nota de R$2, como se colocou e fechou a nota de R$2, como que se ela tivesse morrido ali por causa de alguma dívida. Também ela tinha muitas rixas, brigas, muitas pessoas. Então, ali, a gente, quando está nas práticas mundanas, a gente fica revoltado, a gente quer vingança, o diabo põe desejo de vingança. E eu saí dali com a minha mente totalmente transtornada, revoltado. Mas, enfim, Deus deu a oportunidade para ela. Morreu jovem, uma jovem bonita, nova, tinha uma vida toda pela frente na presença de Deus, poderia hoje estar aqui testemunhando comigo, mas porém não deu ouvido à voz de Deus, não deu ouvido ao que o Senhor falou. Quantas vezes eu estou pregando e Deus me mostra algo de alguém, eu estou ali falando e eu vendo que o diabo vai ceifar a alma daquela pessoa por revelação de Deus. Aqui, irmãos, aonde eu moro, muitos me conhecem, sabe que eu não brinco com revelação e nem com as coisas de Deus. Se Deus me der duas revelações, é duas revelações que acontecem. Como na nossa igreja tem muitos testemunhos que Deus revela, do que Deus mostra e que acontece. Então, porque é coisa séria, revelação é coisa séria. A gente não pode sair entregando coisa que a gente só acha que é. Não, tem que pensar, analisar e entregar de fato o que é de Deus. Graças a Deus, nesses 17 anos, Deus nunca deixou ser envergonhado em termos daquilo que Deus me mostra a ser passado para as pessoas. Tem muitos testemunhos de grandes obras que Deus fez, por meio de revelações e sonhos que Deus me mostra. Isso tudo que eu falo é para a glória de Deus, não é para a glória do homem. Porque quem faz é Deus, quem opera é Deus, quem mostra é Deus, a honra é para Deus, a glória é para Deus. Nós é pó, nós é cinza, e estamos aqui pela graça de Deus, irmão. Que nem merecedor é de nada, mas a graça de Deus, ela veio sobre nossas vidas. Ela não deu ouvido, e nisso, quando passou 16 dias, eu levei a faca usada,
Foi um baque para a família também, porque havia já uma perda recente. Mas Deus teve misericórdia de mim, porque Deus usou essa mesma minha irmã, que é a diaconisa Luzinete, e falou que dentro de 3 dias tinha uma faca no mundo me esperando. Porém, também não dei ouvido e não quis me render aos pés do Senhor Jesus. Aconteceu, porque tem gente que fala que vaso de casa não tem honra. Não tem honra se entregar o que Deus não mostra. Mas a minha família, quando me mostra algo, e eu falo, me mostrou isso e isso, eles têm medo, porque sabe que se não vigiar acontece, como já aconteceu muitas coisas no meio dos meus familiares que Deus me revelou. Então, mostra, tá? Porque em cada casa, em cada família, Deus está levantando alguém para poder pregar, para poder mostrar as coisas, poder alertar quem está perto. E tem pessoas perto de você, tem pessoas na sua casa que pregam para você, que Deus usa, e muitas vezes tem pessoas que não dão ouvido, mas Deus também não vai tomar ninguém por inocente naquele grande dia, não vai tomar. Quando alguém dizer não, o Senhor vai dizer, eu levantei alguém na tua casa para poder orar pela tua vida, para poder pregar para você poder voltar para a presença do Senhor. Porém, você não quis. Observe, irmãos. Então, vê a minha convenção, aconteceu o que aconteceu comigo, fui arrebatado, tive experiências com Deus, minha família toda, minha mãe, minhas outras irmãs estavam afastadas, primo, primas, muitos voltou para Jesus, muitos estão firmes até hoje. Então, o que Deus fez foi algo tremendo, Saí do hospital, fiquei conhecido como milagre no Hospital de Planaltina DF. Quando passou mais ou menos um equivalente de uns 3 meses, Deus constantemente, irmãos, Ele me mostrava as coisas no inferno. Ele me levava por parte. E até um dia eu estava pregando meu testemunho em uma igreja, e Deus usou o pastor daquela igreja e falou comigo assim, olha, Deus vai continuar levando você lá. Tem muitas coisas que Deus te mostrou lá, mas que Ele ocultou para ir te mostrando aos poucos, porque são muitas coisas. E nisso, realmente, irmãos, constantemente Deus, eu deitava depois da oração, Deus permitia de várias formas. Tinha vezes que eu deitava, vinha demônios e puxava minha alma para fora do meu corpo e já me levava para o mundo espiritual, e eu via o Hades ali, o inferno, eu corria pelos corredores, tentando fugir daqueles demônios que queriam me pegar, e ali eu via muitas coisas. Em outro vídeo eu vou trazer por detalhe algumas visões que eu tive, alguns arrebatamentos que eu tive depois que eu saí do hospital, que nem tudo ainda eu testemunho aqui no canal sobre isso. Eu vou por aquilo que Deus vai tocando no meu coração, para que Deus venha me direcionando e eu venha falando para os irmãos. Quando foi nesse dia, eu terminei de orar, quando eu deitei, o Senhor, a minha alma saiu do meu corpo, e eu me deparei em um pátio muito grande, e eu vi um lago, só que o lago era cheio de lodo, e aquela gosma bem grossa, que se movia. Quando eu olhei, eu ouvi um grito, me socorre, me ajuda, me tira desse lugar. Quando eu reconheci a voz era da minha irmã Beatriz, que havia morrido um tempo atrás. E eu vi ela, e os demônios vinham e abaixavam a cabeça dela para dentro do lodo, aquele lago. É um lago, irmãos, muito grande. Um lago. Eu via muita gente, mas só que a voz dela, quando eu vi ela no meio desse lago, com gosmento grosso, e ela gritava, e os demônios abaixavam a cabeça, demônios, parecia lavas, gosmentos, demônios, abaixava a cabeça dela, e ela ficava morrendo sem ar, só que ela não morria. Mas é assim que a agonia da morte, mas não morria. E ela subia novamente, quando ela subia,
Ela me socorre, me tira desse lugar. Que tormento, que sofrimento. Eu não tenho sabedoria, irmão, para descrever tamanho sofrimento dela. E eu sentia, quando eu falo isso, eu sinto a agonia. Tem anos atrás isso, mas é como se fosse ontem. É algo muito recente, novo na minha cabeça. Sempre que eu toco num assunto concernente ao mundo espiritual, concernente às coisas que Deus me mostrou, é muito recente. E quando eu vi ela, que eu ia me aproximar, eu não conseguia. Eu não tinha acesso. Eu era limitado a poder estender as mãos para ela. Eu não tinha como tirar daquela situação ou ajudar ela. E os demônios, quando eles notou, como se tivesse notado a minha presença, que eles olhou para mim, eles davam uma gargalhada, eles riam, como que assim, eu não alcancei tua alma, mas a alma dela está nas minhas mãos, nas minhas mãos. E eu vi naquela agonia, é a descia, e ficava naquele tormento, pegando ela, quando ela subia daquele lago cheio de gosma, aquele lago, ela subia e abaixava ela de novo. E ela subia, saindo pela boca, que tanto tem gosmento, e gritando de dor, de sofrimento, irmãos. Você imagina uma pessoa que sente, quando é afogada, a agonia de ficar morrendo sem ar. Imagine se afogando dentro de um lago cheio de lodo, de uma gosma que entrava pela boca, e quando ela subia, saía pela boca morrendo. Foi algo muito doloroso, muito tormento, irmãos, tormento. É por isso que quando eu li essa passagem bíblica, Cristo me fala assim, eu estou nesse lugar de tormento, o inferno, irmão. Lá não tem sol, lá não tem dia, lá não tem paz, lá não tem alegria, lá não tem felicidade, lá só tem dor, tristeza, angústia. Junta tudo que há de ruim nessa terra e multiplica. Assim é o inferno. Assim é no inferno. O terror, coisas tenebrosas. Quando eu voltei, eu me lembro que eu fiquei sentado na cama. Até hoje eu tenho essa mania. Quando me mostra algo muito forte, eu fico parado. E às vezes eu sento na beira da cama, e quando eu sento, a minha esposa fala: meu bem, Deus te mostrou alguma coisa? Você está sentado pensativo. Eu fico extasiado, irmão, porque é como que eu estava ali. Então, quando eu voltei, na época eu era solteiro, eu fiquei sentado na cama pensando comigo, assim, Deus, a minha irmã, o Senhor falando comigo, irmão, abertamente. Não adianta. Quem morre sem Jesus vai descobrir o inferno. Quem morre com Jesus, irmãos, vai descobrir o céu. Mas quem morre sem Jesus, que fica aqui, tem e muitos que às vezes vêm criticar, vêm falar mal, vêm botar comentários que é porque eu não rendo o assunto. Se vocês zomba, critica, não se arrepender, vocês vão ver que no final de uma vida sem Deus, você vai conhecer o pai da mentira, vai conhecer Satanás, os seus adébitos, e vai conhecer o terror do inferno. Vai conhecer o terror do inferno. Então, se arrependa enquanto você está vivo. Para de besteira. Para de deixar ser cegado pelo diabo. Para de besteira. Creia na palavra de Deus. Não é porque tem um bocado de gente que está dentro das igrejas brincando com as cores de Deus que todo mundo está fazendo isso, não. Você pode vir fazer a diferença. Quando eu vivia nas práticas mundanas, eu via pessoas que às vezes estavam na igreja e saía com a gente. Teve caso de uma vez, num tempo de escola, jovens que tocavam na igreja, depois ia beber com a gente vinho, cerveja, cachaça na escola, e depois da escola nós saía também. Eu falava para eles, se algum dia eu servir a Deus, eu sempre falava isso, eu vou servir a Deus de verdade.
Eu não vou servir a Deus desse jeito, porque isso não é certo. Isso não é certo. E hoje, para a glória de Deus, eu não sou nenhum santarrão, nenhum perfeito, não. Mas eu luto para poder fazer o que é certo e andar na presença de Deus, irmão. Zelo, procuro e luto contra as astutas ciladas do diabo. Porque você pensa que o diabo está lutando com quem está brigando com as cores de Deus? Não. Porque o diabo olha e fala assim, esse aí se morrer, ele vai acordar comigo a alma dele. Esse que está brincando com as cores de Deus, se ele morrer, ele vai para o inferno com o microfone na mão, vai para o inferno pregando. É. O diabo, ele está preocupado em atribular e perseguir aqueles que quer compromisso com Deus de verdade. É por isso que a gente sofre retaliação. Por isso que o diabo vem para cima da gente com tudo, irmão. Para tentar nos desanimar, para tentar nos parar, para a gente olhar para o lado e pensar às vezes, por que tudo é mais difícil? Porque para quem quer servir a Deus, olha para a igreja primitiva, servir a Deus com devoção, com verdade, é a perseguida, massacrada, e até hoje, para quem quer servir a Deus de verdade, o diabo vem, o diabo se levanta, o diabo usa um, o diabo usa outro, e vem ataque de todo que é lado para tentar nos desanimar. Mas maior é Deus que nos fez uma promessa. Maior é Deus que nos chamou, que me escolheu para poder estar pregando esta palavra e testemunhando para os irmãos. Fuja, escapa para a tua alma, para a tua vida. Se afasta daquilo que desagrada a Deus. Não deixe o diabo normalizar na sua mente o pecado. Não. Corra, fuja do pecado, fuja das coisas erradas. Porque você pode ser chamado de besta, porque não quer pecar e fazer o que é errado. Porque hoje, para quem quer santificar, se santificar, viver uma vida separada para Deus, é chamado de besta, é chamado de tolo. É melhor ser tolo e entrar no céu do que ser esperto e ir para o inferno. Que Deus te abençoe. Se você tiver coragem, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, para alcançar mais vidas. Se o diabo está usando os seus adébitos por meio das redes sociais influenciar pessoas o que é errado, nós também estamos aqui nas redes sociais para poder pregar a verdade, para poder pregar a Bíblia, para poder contar as experiências que nós temos com Deus, para poder alcançar mais pessoas, mais vidas, e o Espírito Santo de Deus tocar no coração das pessoas, para poder se aproximar de Deus, para poder se entregar a Deus e viver uma vida com Deus em nome do Senhor Jesus. Que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus te abençoe, que Deus te encha com o Espírito Santo dele, em nome de Jesus.